Shiva Shambhu, que sejamos todos amorosamente acolhidos na luz do Divino Ser e na frequência consciencial dos mestres do amor, sabedoria. Dando sequência ao nosso estudo do oráculo védico, hoje nós falaremos de Dattatreya. Dattatreya é algo de muito especial. Dentre as murtis, nós julgamos que ela seja a mais significativa, a mais expressiva. Tanto é verdade que nós temos essa imagem de Dattatreya na nossa casa, logo na entrada, porque ela tem realmente um significado muito profundo. Ela é realmente a síntese de todo o conhecimento. Antes de nós falarmos dos significados inerentes à própria Murti ou à própria forma que se apresenta nessa constituição de 3 cabeças, 6 braços, aqui nessa imagem só aparecem 4, nós vamos falar um pouquinho da síntese, né? Por que a síntese? O que é a síntese? Porque nós estamos dentro dos nossos processos de instrução, de estudo, de busca de conhecimento, nós estamos muito no processo instrucional que vem do acúmulo de informações, que é uma construção de um vasto conhecimento. Mas isso ainda não é a síntese. A síntese é quando todo esse universo possa caber numa única expressão, num único momento, num único respirar. Aí é a síntese. Dentro da própria estrutura de conhecimento da realidade pelas escolas de filosofia, nós vemos o processo da dialética, por exemplo. A dialética, ela trabalha com uma tese, uma antítese, que gera uma síntese. Ou seja, a tese é aquilo que está dominante, é aquilo que se impõe como uma verdade, como um sistema, como uma qualificação, como um princípio gestor dentro de um certo contexto. Isso é a tese. Mas toda tese, ela gera automaticamente uma antítese, ou seja, uma força contrária a ela, uma força em oposição. Então, o conflito entre uma tese e uma antítese, e esse conflito acontece em todos os movimentos onde há crescimento, onde há processos operantes, inclusive dentro de nós mesmos, nós temos esse conflito contínuo entre teses e antíteses. Se quisermos, podemos tomar a tese como o princípio da luz e a antítese como o princípio das sombras, e sombras e luzes entram em conflitos, e é do atrito desses conflitos que surge uma síntese. E a síntese é uma resultante. A síntese é aquilo que surge quando há uma profunda superação desse conflito que se instalou. Então, síntese é aquele momento ou aquela condição em que nós temos a visão do todo em cada parte. Porque primeiro nós colecionamos partes, né? Nós colecionamos múltiplas informações.
Nós criamos em nós um princípio de eruditismo, de muito saber sobre muitas coisas, mas não temos essa síntese. Todo esse conhecimento, ele não se conecta numa única unidade. É como se fosse um jogo de fragmentos, como se fosse um vaso que se quebrou e existem inúmeros cacos, inúmeras partes, e nós ficamos conhecendo essas partes sem ter a noção da unidade, né, da unidade primordial, que antes de ser aquelas miríades de cacos, né, aquilo antes era uma unidade na condição de um vaso. Então, a síntese, de certa forma, é um retorno a essa unidade antes da fragmentação. E quando nós nos expressamos enquanto consciências e presenças no mundo material, nós sofremos o processo de fragmentação. Nós nos tornamos seres fragmentados, ou seja, que temos múltiplas facetas. E nós vemos essas facetas, mas não conseguimos retornar à unidade primeva, à unidade que nós éramos antes destas fragmentações, antes de sermos esses seres fragmentários. Então, a síntese é como se fosse, e é, o retorno a esse princípio unitário. Por isso que a síntese é o conhecimento primeiro e último. Ele é a totalidade daquilo que é. Nesse sentido, nós podemos dizer que o Supremo, o Absoluto, Ishvara, ele é a própria síntese. Porque dele partiu todas as manifestações. E essas manifestações foram assumindo muitas formas, muitas expressões de manifestação, com roupagens diferentes, mas sem perder a essência unitária. Então, quanto nós estamos numa consciência ilusória de percepção, nós vemos uma multiplicidade sem conseguir perceber a unidade por trás de tudo isso. Essa palavra unidade, que de certa forma se faz um sinônimo de síntese, é muito importante para nós entendermos o que representa Dattatreya, porque Dattatreya, ele é o princípio, ele representa o próprio Advaita Vedanta. E o Advaita é esse princípio de unidade. É essa visão da unidade que configura o Advaita. E é considerado, dentro da tradição védica, o Advaita, como o maior dos conhecimentos, ou o conhecimento final. É quando você chega àquele ponto que você simplesmente alcança a unidade. E pela unidade você consegue ver todas as partes sem perder essa visão da unidade. O próprio princípio holístico, que tanto é falado, ele trabalha também com essa noção, porque a essência do holismo, enquanto uma concepção filosófica ou como uma metodologia aplicada por conhecimento, é essa capacidade de você reconhecer que, assim como o todo, ele contém as partes, igualmente, cada parte isolada, ela também contém o todo. Então, uma única célula do nosso corpo físico, ela contém todo o registro do que é o nosso corpo físico,
E não só deste corpo físico, mas de toda a unidade de manifestação. Então, entender isso é importante para que nós possamos entender o que é exatamente esse princípio de Dattatreya. Antes de retornarmos a maiores e mais expansivas reflexões sobre essa questão da síntese, vamos entender o que é, desde a sua origem, essa expressão de Dattatreya. Obviamente que Dattatreya, ele está presente dentro dessa visão mítica dos Vedas, né, que trabalha com elementos simbólicos, com personificações, para trazer uma forma de conhecimento. Dattatreya. Dattatreya, ele é a fusão dos três atributos regentes divinos. Porque nós temos a Trimurti, que é Shiva, que é Brahma, o Criador, Vishnu, o Conservador, e Shiva, o Destruidor. Essa Trimurti, ou esses três atributos, correspondem exatamente àquilo que nós chamamos nas tradições, né, modernas, esotéricas, que nós chamamos ou nominamos de chama trina. Esse chama trina, os três raios, né, constituintes dos atributos divinos, né, o primeiro, segundo e terceiro raio, é justamente a representação dessa trimurti, ou desse tríplice aspecto dos atributos divinos, que é justamente a vontade e poder, o princípio do amor e o princípio da sabedoria ou atividade inteligente, que são os atributos necessários dentro do processo de evolução. E ali, Dattatreya representa os três. Então, geralmente nós temos manifestações e expressões de Brahma, temos manifestações e expressões de Vishnu, e temos manifestações e expressões de Shiva. Dattatreya, ele é a fusão dos três. Ele é a síntese desses três atributos. Por isso que ele tem três cabeças. Essas três cabeças são os três princípios que estão presentes em uma só murti, em uma só presença. A história de origem de Dattatreya é muito interessante. Primeiro, deixa-nos informar o significado do nome Dattatreya. O que significa Dattatreya? Data significa aquilo que é dado, aquilo que é concedido. Então, data é aquele ou aquilo que foi dado, que foi concedido, né? E a, Atreia significa literalmente aquele que é filho de Atri, porque o pai dele se chamava Atri. Então, Dattatreya é o filho de Atri que foi concebido, que foi dado, que foi concedido. Então, ele não é gerado, ele não é um filho natural, mas ele é algo que foi dado a Atri, né? E aí vem a história de como isso aconteceu. É uma história também muito significativa e muito expressiva. O pai dele se chama Atri. O pai dele era um grande Swami, era um dessas expressões de homens santos, né? E a mãe dele era uma mulher de uma virtude irretocável. A mãe dele se chamava Anasuya. E Anasuya, ela era tão dedicada ao esposo e
as virtudes, né, que um dia os três deuses, né, da Trimurti, Shiva, Brahma e Vishnu, resolveram testá-la. Aí, segundo a história, que está lá nos Puranas, né, eles apareceram para ela na forma de três mendigos, três mendicantes, e pediram a ela que os alimentasse. E Anasuya, na sua virtude de caridade, de amor por todos os seres, ela não recusaria alimentar três homens, né, três peregrinos que estavam famintos, né, ali portando os seus andrajos, aquelas roupas rasgadas, como mendicantes mesmo. E aí esses três mendicantes disseram para ela que só aceitariam ser alimentado por ela se ela os alimentasse completamente nua, né? Que era uma forma de está-la testando, mas que também tem um significado, porque estar totalmente nua significa um estado de não egóico, um estado de pureza, no sentido de não vestir roupagens, de estar completamente presentificada em sua essência. Mas essa foi a exigência. E ela percebeu que ali se tratava, né, do disfarce de Vishnu, Shiva e Brahma. Aí, ela que tinha grandes poderes, ela transformou Brahma, Vishnu e Shiva em três bebês. E na condição de bebês, de criancinhas que são inocentes, e diante das criancinhas ela poderia ficar nua, porque as crianças não têm maldade, né? Os olhos da criança não têm ainda desperto esse princípio do desejo, da luxúria, né? Então, ela transforma os três em três bebês e tira suas vestes e os amamenta, os três. E aí os três, como viram a grande virtude de Anasuya, eles se fundem numa criança só. E essa criança que é fundida a partir dos três é justamente Dattatreya. E Dattatreya, ele vem como aquele que seria o doador da síntese mais elevada do conhecimento espiritual. Porque ele era a síntese dos três princípios, os três atributos divinos. E é justamente isso que Dattatreya faz. Existe uma obra que ninguém sabe quem escreveu e que todos, dentro da tradição védica, dizem que foi escrita diretamente por Dattatreya. Aí, às vezes, se pode perguntar, mas Dattatreya existiu? Não existiu? Né? Essas pulguinhas atrás das orelhinhas nós deixamos com vocês. Então, existe uma grande obra que é o Avaduta Gita. Essa obra, o Avaduta Gita, dentro da tradição védica, todos são unânimes em que ela foi escrita por Dattatreya. E esse Avaduta Gita, ele é o conhecimento mais sublime. Ele é a própria síntese de todos os conhecimentos. Nós, em nosso canal,
há um tempo atrás, nós fizemos alguns vídeos, aliás, muitos vídeos, trabalhando com essa obra do Avaduta Gita, né? Aliás, essa imagem que aparece no card do nosso encontro de março, aquela imagem central ali de um Avaduta caminhando de costa, ela foi tirada de uma das traduções do Avaduta Gita. E o que é o Avaduta Gita? Porque se nós conseguirmos entender o Avaduta Gita, nós entendemos o que é essa síntese. Então aqui nós estamos falando de algo muito profundo, né? Muito seleto. Em cada 1 milhão de pessoas nesse planeta tem acesso a uma obra dessa. E do que o Avaduta Gita fala? Fala dos Avadutas. Gita significa canção, como em Bhagavad Gita. É a canção de Bhagavan, que é o Supremo, é o Senhor. Avaduta Gita é a canção do Avaduta. O que é um Avaduta? O Avaduta é aquilo que Dattatreya se tornou. Ele se tornou um Avaduta. O que é um Avaduta? Um Avaduta é uma pessoa, um ser, que ele é como se ele tivesse morrido para o mundo, mas continua vivo dentro de um corpo material. Ele continua instrumentalizando o corpo material, mas já perdeu todos os vínculos com a matéria. Ele é o renunciante perfeito, nesse sentido que renúncia tem nos anais védicos, né, que é indiferença ao mundo material. Né? Renúncia não é você negar algo. Renúncia é você entender que aquele algo não é real e não criar vínculos com aquelas coisas que não são reais. E como tudo no mundo material é transitório, é impermanente, logo é irreal, então você não tem, o Avaduta não tem vínculo nenhum com nada que seja do mundo material. E com isso ele anda livre pelo mundo, né? Sem casa, sem bens, vivendo puramente num estado de graça contemplativa. Nesse sentido, aqui no Ocidente, é interessante isso, São Francisco de Assis ele foi um Avaduta. Quem conhece a história de São Francisco de Assis, ele era o próprio Avaduta. Quando ele ali renuncia à sua herança paterna, a todos os bens do seu pai, a todo o nome da sua família, Bernardone, a todo o contexto social, e simplesmente abandona Assis, né, nu, sem roupa nenhuma, entregou tudo ao seu pai, isso aí é se tornar um Avaduta. Sananda Jesus era um Avaduta, porque ele também andava pelo mundo sem posse nenhuma, sem casa nenhuma. Sananda Jesus não tinha moradia. O lar dele era onde ele anoitecia. Tanto que ele disse, as aves do céu têm seus ninhos, os chacais têm seus covis, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça, a sua cabeça. Isso é ser um Avaduta. Então, Dattatreya se tornou o próprio Avaduta. E nessa condição de Avaduta é que Dattatreya escreve essa obra magistral que é o Avaduta Gita. E o que diz o Avaduta Gita, né? Isso que é interessante, né? Para que nós possamos entender. Se nós pudermos fazer uma síntese, e nós estamos falando de síntese, do que é o Avaduta Gita, é uma conclusão final de que, porque sempre quando alguém está no caminho espiritual, ele está numa busca.
Ele está buscando algo. E para fazer essa busca, ele encontra um caminho. Entre os inúmeros caminhos possíveis, ele encontra um caminho. E dentro desse caminho ele realiza uma busca. E se há alguém que busca dentro de um caminho, isso significa que existe um buscador, ou seja, alguém que está buscando através de um caminho e esse alguém busca por algo. O que é a síntese do Avadhuta Gita? Que é a própria síntese do Advaita Vedanta. É a conclusão de que não há, na verdade, não há busca, não há caminho algum e não há buscador. Porque toda essa noção, ela vem de uma percepção do ego. Ela vem de uma percepção daquilo que não é real. Por que que não há busca? Porque você não pode buscar aquilo que você já é. Você já é Deus. Você já é o divino. Então, o que você está buscando? É como se você colocasse os seus óculos no rosto para procurar os seus óculos que você perdeu. O que você está procurando, se ele já está no seu rosto? Mas às vezes você não se dá conta. E por que não há caminho? Porque não pode haver caminho para se chegar aonde você já está. Você já é isso. Então não precisa de caminho nenhum. Não precisa de transformação, não precisa de melhoramento, não precisa de lapidação, não precisa de reforma íntima, não precisa de nada disso. Por quê? Porque você já é. Você apenas não reconhece. Então o caminho, ele é inútil, qualquer caminho. E também não há o buscador, porque quando eu digo eu estou buscando, esse eu aí, ele denota uma personalidade, alguém que não tem algo e que precisa buscar por algo. E aí está o princípio do equívoco, entendem? Isso que nós estamos trazendo é de uma profundidade singular, singular. Então não há buscador. Inclusive tem no Avadhuta Gita, tem um momento em que Dattatreya diz o seguinte: se eu devo fazer rituais, eu farei rituais para quem? Se eu já sou o próprio receptor dos rituais, ou seja, se eu já sou o próprio Brahman absoluto. E no outro momento ele diz: se eu vou orar, para quem que eu estou orando? Se eu não sou separado do próprio absoluto, se eu sou esse absoluto, se eu faço parte dessa unidade, então para quem eu estou orando? Então ele desconstrói, ele quebra essa visão de dualidade, essa visão de separatividade, essa percepção craquelada, quebrada, fragmentada, e retorna a um princípio de síntese. Por isso que na tradição védica, Dattatreya, ele é considerado o Adiguru, né? Ou seja, ele é o guru de todos os gurus, porque ele traz o conhecimento fundamental para todos os gurus. E o princípio que, que ele traz como a compreensão suprema é exatamente esse princípio do monismo, que é o princípio da não dualidade, que é o escopo de todo o Advaita Vedanta. Sabemos que
às vezes essas concepções, elas causam um certo incômodo que parecem um pouco difíceis de processar, né? Mas a questão é justamente essa, porque nós estamos processando conhecimentos por muito tempo. E o processo não se trata, não passa por esse processamento. A síntese não, ela não exige esse, essa condição de análise, de dedução, de indução, como trabalha a nossa racionalidade, né? Através de indução, dedução, análise. Ele não é uma construção racional. Essa síntese é uma percepção direta, é uma percepção unitária. E quando você tem a síntese, você consegue ver todas as partes sem perder essa visão da unidade. É por isso que é dito que o homem que realizou a sua própria essência, ele vê Deus em todas as coisas, porque ele está em visão de unidade. Então, enquanto você consegue reunir todas as partes e ver a unidade presente. Vamos tomar um exemplo muito simplista. Quando, por exemplo, eu tomo uma folha de uma árvore. Por mais que eu tenha conhecimento daquela folha, daquela árvore, aquilo ainda é uma parte da árvore, constitutiva da árvore. Mas quando eu me apego apenas à folha, eu não vejo a árvore. Eu vejo a folha, mas não vejo a árvore. Da mesma forma, se eu pego um galho, o processo é o mesmo. Eu posso passar a saber tudo do galho, reconhecer tudo que está na constituição do galho, mas o galho ainda não me dá a visão da árvore. E, igualmente, eu posso fazer isso com a flor da árvore, posso fazer isso com os frutos que estão presentes na árvore, posso fazer isso com as raízes desta árvore, mas eu só vou entender mesmo o que é uma árvore o dia que eu realizar a árvore, que eu conseguir ver a árvore como uma unidade. Isso é síntese. Então, nessa visão do Advaita Vedanta, um ser ele só pode ser considerado como um ser autorrealizado quando ele consegue perceber o todo. E é isso que é chamado de jnana. Jnana, em sânscrito, significa conhecimento. Mas não é o conhecimento como nós entendemos. Jnana é o conhecimento. É quando você conhece o próprio conhecedor. É quando você volta para a unidade. Isso é jnana. E nesse aspecto, Dattatreya, ele simboliza a ponte ou a conexão entre a Bhakti Yoga e a própria Jnana Yoga, ou seja, é quanto a devoção gera o conhecimento e quanto o conhecimento gera devoção. Por isso que ele é a síntese. Porque dentro do caminho do yoga, existe uma cisão, uma divisão muito grande entre aqueles que são Bhakti Yogas, que são chamados Vaishnavas, e aqueles que são Jnana Yogis, que são dessa linha do Advaita Vedanta. Então, o que Dattatreya faz é uma união perfeita entre os dois caminhos. É de uma fusão, é uma unidade. Enquanto você não perde a unidade. Vamos analisar um pouco os elementos que estão presentes na nossa
imagem, né? Então, nós temos ali o próprio Dattatreya, com as 3 cabeças, que representam os 3 atributos divinos regentes, que nós chamamos aqui de primeiro raio, segundo raio e terceiro raio, que é vontade e poder, amor e princípio inteligente ativo. Esses são os 3 atributos. Então, é a fusão desses 3 atributos. E é muito interessante, quando nós estudamos os raios cósmicos, e nós falamos a princípio de 7 raios cósmicos, né? São 7 raios que correspondem aos 7 dias da semana, enfim. Então, nós temos ali, primeiro, segundo e terceiro raio, são os raios de atributo. Todos nós temos que desenvolver esses 3 raios. Todos nós temos que chegar à realização dos 3 raios para que nós possamos realmente ter uma consistência de ser e de se manifestar. Então, esses 3 primeiros são os raios de atributo. Os 3 últimos, o quinto, o sexto e o sétimo, são chamados de raios de expressão. Por que raios de expressão? Porque é a forma como nós nos expressamos no plano da existência. Então, quinto, sexto e sétimo são raios de expressão. Então, nós temos 3 raios de atributo, 3 raios de expressão. E entre os 3 primeiros e os 3 últimos, existe um, que é o quarto raio. Esse quarto raio, ele é muito especial. E ele é justamente o raio que está ligado à Dattatreya, né? Porque o quarto raio, ele é chamado de o raio da síntese. Por quê? Porque é o raio branco. O que é a luz branca? É a síntese de todas as outras chamas. De onde vêm as chamas, as variedades de cores? Por exemplo, no arco-íris. Vem da defração da luz branca. Então, o raio branco é o raio da síntese, ou seja, ele congrega em si e harmoniza em si todas as outras frequências. E se ele é a frequência geradora, ele é o princípio da criação. Por isso que o quarto raio está ligado às artes, ao princípio da criação. E ele é, o quarto raio, o princípio da harmonia, né, do equilíbrio, da equanimidade. No nosso corpo físico, ele ficaria exatamente onde fica o Anahata Chakra, que é o chakra cardíaco que equilibra os 3 chakras superiores com os 3 chakras inferiores. É o centro do equilíbrio. Entende? Então, na verdade, quando a gente trata o 7 como um número perfeito, por ser um número crístico, na verdade é porque são o princípio trino, que é o 3, 2 vezes, que é o 3 imanifesto, o 3 manifesto, e um que fica entre esses 3 manifestos e manifesto, que representa a conexão ou a síntese, ou o equilíbrio, que é o quarto. Por isso que são 7. Essa é a razão mais profunda dos 7, como expressão da ordem cósmica, como um número crístico por excelência. Então, Dattatreya, ele representa justamente esse quarto raio, que é o princípio da síntese. É isso que ele simboliza. E, obviamente, aqui nós estamos falando de uma ciência do ser, uma ciência espiritual muito elevada.
E é interessante por quê? Porque isso é ancestral, isso veio, foi dado à humanidade em princípios imemoriais, em tempos que nós nem conseguimos datar. Ninguém sabe de onde veio de fato esse conhecimento. E tem uma historinha também muito interessante em relação a Dattatreya, que vale muito para ilustrar o significado maior dessa expressão. Porque é dito que para você ser um avaduta, ou para você ser alguém que realizou a espiritualidade em sua plenitude, você necessita ter um guru, ou seja, alguém que te inicia, alguém que te transmite essa frequência dentro de uma sampradaya, né, e te permite esse darshan, essa visão desse princípio que não pode ser assimilado por uma via meramente racional, né? E Dattatreya, ele não tinha nenhum guru. E a tradição conta uma história muito interessante, né, que existia um grande ser dentro da tradição da Bhakti Yoga, que é chamado de Prahalada. Prahalada é um grande devoto. Então, obviamente que Prahalada, ele era um ser totalmente disciplinado. Ele acordava pela madrugada, tomava banho, ia fazer os aratis, né, as devoções, cantar a sua japa. Ele é um devoto de Vishnu, né, ou de Krishna, Prahalada. Então, a vida toda disciplinada, né, as voltas, né, na japa, nas suas contas, recitando os mantras para Krishna, né, o Mahamantra, e todos os horários regulativos para fazer as oferendas, enfim. E um dia, Prahalada estava andando pela floresta e ele viu Dattatreya deitado no chão, todo sujo de poeira, dormindo tranquilamente na beirada do caminho. E ele se assustou com aquilo. E ele sabia que aquele ser era Dattatreya. Como que pode Dattatreya viver como vive um bicho, dormir liberado de caminho, todo sujo de poeira, com aquelas roupas rasgadas, com aquilo, ele não conseguiu entender. Para ele era contraditório. Aí Prahalada pergunta a Dattatreya, mas quem é seu guru? A quem você segue? A quem você presta reverência? A quem você toca os pés? A quem você em quem você busca refúgio? E aí vem a famosa história dos 24 gurus de Dattatreya. Que Dattatreya começa a nomear para Prahalada quem eram os seus 24 gurus. Ele diz, na verdade, eu tenho 24 gurus. E os gurus de Dattatreya, quem que são? É a terra, é o céu, é o fogo, é a abelha, é a aranha, é a serpente. Então, ele fala que ele aprendeu tudo com a própria expressão da vida. Tudo para ele se transformou num grande guru. Isso já mostra esse grau de conexão profunda com a própria existência e sem pertencer à existência. Totalmente transcendental. E aí vem essa famosa história dos 24 gurus de Dattatreya, que cremos, alguns dos senhores e das senhoras já ouviram essa história. Não dá para nós
falarmos de todos aqui. Mas nós vamos falar de um especial, porque tem a ver com um dos princípios que estão exarados nessa visão de Dattatreya, que está presente naquilo que é o ensinamento de Dattatreya, né? Que é aquilo que ele aprendeu da serpente, né? Mais especificamente dessa serpente que nós chamamos de Piton, né? A Piton, ela é muito semelhante aqui na nossa fauna à nossa jiboia, né? Ou a sucuri, mais para sucuri, que é essa cobra que é muito grande, mas que ela não é peçonhenta, né? Que ela mata as suas presas por estrangulamento, né? Então a Piton na Ásia, ela é muito semelhante mesmo à nossa sucuri, né? Lá onde a Erli fica, deve ter algumas sucuris, né? Lá no norte tem bastante sucuri, né? Aqui nós temos bastante jiboia, sucuri não. Então, o que Prahalada aprendeu e que se tornou um ensinamento muito presente dentro desse caminho? É o que é chamado de Adyagara Vritti. O que é Adyagara Vritti? Adyagara é a Piton, é essa cobra. Essa cobra na Índia, ela não tem o nome de Piton, né? Ela tem o nome de Adyagrara, né? E Vritti significa flutuação mental, percepção mental, estado mental. Então, é o estado mental da Adyagara, que é a Piton. A Piton é essa cobra. Por quê? Isso é interessante. Porque tanto a Piton, como a sucuri, como a jiboia, elas não são predadoras no sentido que elas saem para caçar. Elas ficam no lugar que elas estão. E elas pegam presa que passa por ali, que vem até ali, né, que está no caminho delas. Né? E uma vez que elas se alimentam, elas ficam por dias sem se alimentar. Né? Elas conseguem ficar meses sem se alimentar. E aí elas ficam satisfeitas e tranquilas no lugar delas. Então, qual é o sentido disso? É que o Avaduta, ele é um ser que ele não busca nada do mundo. Ele não é um predador na realidade, dentro da existência. Ele é uma pessoa que fica serenamente no seu mundo e espera que o divino traga para ele aquilo que lhe é necessário. E ele só vive daquilo que lhe é ofertado, aquilo que o plano divino oferece para ele. Então, ele faz um caminho de essencialidade. Ele só traz para si o que é essencial. Ele não tem nenhum vínculo com nada que seja supérfluo. E não ambiciona coisa alguma. Não busca coisa alguma. E se você não ambiciona nada, você não cria expectativa em relação a nada. E se você não tem expectativa em relação a coisa alguma e a ninguém, você também não sofre processo de frustração. Porque todo aquele que cria expectativa em relação a algo acaba frustrado. E é essa frustração que traz o sofrimento. Então, quando você simplesmente é consciente de si e vive dentro do plano da existência, aceitando tudo aquilo que o plano divino te oferta, se um dia você tiver que dormir numa cama de ouro, você dorme. No outro dia, se tiver que dormir na poeira do chão duro,
você também dorme. E isso não faz qualquer diferença. Se um dia você precisa alimentar de pão dormido, você alimenta, e no outro dia se te oferecem um banquete, igualmente você come o banquete. Então, esse princípio de não buscar nada. Mas isso não significa indolência, não significa apatia e não significa preguiça. Porque o preguiçoso, ele deseja todas as coisas, ele só não tem coragem de trabalhar para conquistar, mas ele deseja. Então, esse estado de adhyagara vritti não é um estado de preguiçoso, é um estado daquele que não deseja coisa alguma. E por não desejar, tudo que lhe é necessário lhe vem naturalmente. Por quê? Porque o plano divino nos oferta tudo aquilo que nós necessitamos. Sananda Jesus falava disso o tempo todo. Né? Lembra da parábola dos lírios do campo, das aves do céu? Essa visão de Jesus das aves do céu, que não plantam, não ceifam, não reúnem nos celeiros e, não obstante, o Pai Celestial as alimenta? Ou dos lírios do campo, que não tece, não fia? Né? E ele diz, eu vos asseguro que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como uma delas. Entende? Então, esse avaduta é como se fosse um retorno a um estado de natureza primal, não no sentido de ignorância, mas no sentido de integralidade com todas as coisas. Sabe quem é o maior guru que a Sueli tem? Eu acho que ela já sabe disso. É os gatinhos que ela tem na casa dela. Todo dia os gatinhos que estão na casa dela ensinam ela sobre isso. Como não se preocupar, não sofrer por aquilo que não está aqui. Né? De que, como tudo é perfeito, você acorda todos os dias e tudo está ali. Deus nos alimenta todos os dias. Todos os dias. Eu pergunto a vocês, há quantos dias vocês estão nesse planeta? A cada ano que cada um de nós está aqui, são 365 dias. Então, há quantos dias nós estamos nesse planeta? E teve algum dia que nós não fomos alimentados? Teve algum desses dias que não houve alimento para nós? Então, por que tanta preocupação? Por que tanta ansiedade? Nós nos preocupamos excessivamente. Nós criamos expectativas. O nosso corpo egóico, ele se move por desejo, ele ambiciona coisas, ele nunca está satisfeito. Então, o avaduta é justamente quem percebeu tudo isso e fugiu dessa armadilha, e fugiu dessa prisão. Entende? Bom, é isso. Gratidão, Shiva Shambhu. Gratidão, Gayane. Sueli, já que você foi provocada, a palavra está com você. Ai, sim, eu por essa esperava ali. Quando ele falou aí, né, e usou até a palavra integralidade, eu lembrei que, na realidade, nessa minha encarnação, é uma palavra que me acompanha. Tanto assim que eu sou coordenadora de um bloco chamado Integraliza. Eu coletei um monte de relatos de casos de pacientes que eu atendi e botei lá, busca da integralidade. Então, a palavra integralidade é algo que realmente
está na minha essência no sentido de expressar, nessa encarnação. Como a Daiane acabou de falar aqui, não há busca, quer dizer que eu estava buscando, mas não há busca, mas no fundo, ela me norteia. Só que aí, Gaim, eu vou fazer uma pergunta que me veio na hora. Quando você fala assim, não só você, mas todos os dizeres, aceitar o que o plano divino oferece. Aí me dá um boom, porque eu sou Deus. Então, é o plano divino da essência que sou, que oferece. Porque se Deus é tudo, quando fala o plano divino oferece, aí vem a pergunta, quem oferece, né? Mas aí vem como se diz, o pensamento, mas você é Deus. Então, querendo ou não, fica para mim meio confuso essa frase, para eu entender. O aceitar o plano divino, porque essa expressão fica parecendo que é fora, entendeu? Mas, no fundo, somos nós. Se pudesse fazer uns comentários a respeito disso, não sei se me fiz entender. Sim, minha querida, sim, você se fez e você, de certa forma, já respondeu, né? Porque quando você fala aceitar o que o plano divino oferta, aí você entra nessa dicotomia. Quem é o plano divino? Se eu sou o divino, a quem eu estou esperando que me traga aquilo que deve se manifestar? Não é isso? Isso. Essa é a nossa mente ladina. Porque, na verdade, o eu sou, o meu eu superior, é a própria essência divina. Então, o meu eu superior, ele tem a perfeita ciência do que me é necessário. Entende? Então, isso não vem de outro lugar, senão daquilo que é a minha verdadeira expressão, ou da minha verdadeira essência. E é essa verdadeira essência que está conectada com o todo, que faz manifestar tudo aquilo que está dentro do propósito Da moda. de cada um, entende? Então, às vezes, é preciso silenciar a mente, que está repleta de desejos, de ambições, porque esses desejos, essas ambições, não são a expressão do eu superior, são a expressão do ego. Entende? Sueli, não importa onde você estiver, em que circunstância você estiver, se você tiver a conexão com o seu superior, o que te for necessário, aquela experiência vai se manifestar. Você não tenha dúvida disso. Você não tenha dúvida. Mas nisso aí, Ganha, essa manifestação ela pode ser impedida quando a mente interfere. Exato. O problema é que está justamente aí. O problema está justamente porque a mente interfere. Porque a mente cria expectativas. Porque a mente não sabe o que nos é necessário de fato. Porque a mente, ela trabalha com a busca do que é agradável. Aquilo que dá prazer. E nem sempre aquilo que é agradável, que dá prazer, é o que é bom. Entende? Às vezes aquilo que é bom é amar. Por quê? Porque precisa curar. Lá em Minas tem uma expressão que é o seguinte, que minha avó falava isso. Tudo que aperta segura, tudo que amarga cura. Né? Conhecendo. Então, mas nós não queremos nem o que aperta e nem o que amarga, né? Nós queremos o que folga e que é doce, que é agradável. Mas, entende? Então, por isso que é preciso negar esse princípio egóico e ter essa
esse retorno à essencialidade do ser e fazer esse processo. Aliás, o Felipe fala muito disso, de sair do livre-arbítrio e se permitir o divino arbítrio. Que o divino arbítrio é você ser conduzido pelo seu eu superior. Entende? Perfeito. E aí você percebe que não precisa temer nada. Que tudo está perfeito. De onde vem o medo? O medo vem da insegurança. De onde vem a insegurança? Vem do ego. Por quê? Porque o ego, ele quer tomar posse das coisas para si. Então tem medo de perder, tem medo de não ter, tem medo de algo lhe faltar, tem medo que esse corpo físico morra, tem medo que esse corpo físico adoeça. Né? O Avaduta, ele é como uma nuvem branca cruzando o céu. Ele é solto. E ele não tem forma física, forma fixa. Já viu nuvem ter forma fixa? Ele se modela ao sabor do vento. Ele assume múltiplas expressões. Então ele é fluido. Ele aparece e desaparece no céu sem deixar rastro. Você já viu rastro de nuvem no céu? Tem. Isso é um Avaduta. Perfeito. E essa é uma expressão perfeita da condição humana quando ela se torna divina. Olha, Sananda Jesus, ele é um Avaduta. Ele é uma nuvem branca cruzando o céu. Nem forma fixa ele tem. Vocês sabiam que Sananda Jesus às vezes mudava a sua expressão física, né? Por isso ele não era reconhecido, nem pelo princípio dele. Ele não era fixo, ele era fluídico. Ele moldava o corpo dele, com aparências diferentes em momentos diferentes. Que louco isso, né? Ou será que é loucura isso aí que nós vivemos e chamamos de realidade? Mas é isso. Tá bom. Gratidão. Sueli, minha querida. Gratidão, Sueli, gratidão, Gaian. Aí eu já vou passar a palavra para a Claudinha fazer o encerramento do nosso momento, né? Hoje aí nós vamos fazer essas reflexões todas durante a quinta, hoje ainda, a quinta e sexta-feira, nos encontraremos. Boa noite. Boa noite. E Claudinha, bem-vinda às pessoas que chegaram depois, viu? Graça Carneiro está aí presente. Veio depois. Olá, estou aqui. Linda, querida. Pode ficar à vontade, Claudinha. Então, Gaia nos explicou o que é a síntese. Ouvimos que é um processo na busca do nosso conhecimento. E este conhecimento é caber em um único respirar. É viver a totalidade do ser. E ser o que é. Como fazer a síntese em mim? Somos o caminho do eu sou, e sabendo que podemos estar dentro do raio branco, e percebendo que estamos nessa harmonia, vamos recitar a nossa sintonia navidiana. Eu sou.
Eu sou a presença. Eu sou a presença divina da luz. Eu sou a presença divina da luz que brilha no Sagrado Coração. Eu sou a presença divina da luz que brilha no Sagrado Coração e ilumina o caminho. Eu sou a presença divina da luz que brilha no Sagrado Coração e ilumina o caminho, revelando a verdade. Eu sou a presença divina da luz que brilha no Sagrado Coração e ilumina o caminho, revelando a verdade e manifestando o amor. Eu sou a presença divina da luz que brilha no Sagrado Coração e ilumina o caminho, revelando a verdade e manifestando o amor, edificando a felicidade e a paz. Eu sou, eu sou, eu sou. Gratidão infinita por esse momento, por essa quarta-feira, por tudo que nós passamos durante o dia e o nosso encontro. E sexta-feira nós vamos estar aqui juntos. E vamos sintonizar Iriri, o nosso encontro. Vamos enternecer. Gratidão, Gaian, gratidão, Claudinha, gratidão, Felipe, gratidão, Gotes, George, gratidão, Jorge, gratidão, Graça, gratidão, Luciani, gratidão, Raimunda, gratidão, Sueli, gratidão, Shirley. E é isso. Gratidão, Erli. Nós que agradecemos.